Polícia de Trânsito é uma corporação governamental incumbida da manutenção da ordem pública, fiscalização e prevenção de trânsito para garantir a segurança pública de determinada coletividade através do exercício do poder da polícia e assim garantir a segurança dos cidadãos que utilizam o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de todo o território nacional abertas à circulação. Tem-se como exemplos de policiais de trânsito a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, policiais rodoviários estaduais, policiais militares do Estado e do Distrito Federal. Existem alguns policiais de trânsito que fazem bem seu trabalho, mas outros são corruptos. E hoje eu hei de falar de um polícia de trânsito que surpreendeu o nosso país, que foi considerado um dos heróis daqui do nosso país. Mas antes de começar a falar desse polícia que surpreendeu todo Moçambique, já vai deixando aquele teu valioso like, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para o melhor polícia de trânsito de Moçambique. Este herói emocionou nosso país no dia 14 de novembro de 2019. Foi um dia que nas redes sociais circularam várias fotografias acerca desse herói. No início as pessoas não olharam muito essa imagem como algo emocionante ou algo digno de respeito de vários moçambicanos. As pessoas só olharam aquela fotografia e meio que algumas compartilharam, outras não compartilharam. Mas quando essas imagens começaram a circular muito nas redes sociais, muito mais no Facebook, várias pessoas começaram a olhar aquelas fotografias e várias empresas começaram a procurar esse herói para que pudessem parabenizar o trabalho desse herói e dessem a ele várias ofertas. Isso tudo começou num dia que era previsto um mau tempo. Então, como nós podemos analisar, se nesse dia há um mau tempo, certamente os polícias de trânsito não podem trabalhar, eles ficam nos seus carros, vão nos seus postos e ficam relaxados para que eles não possam pegar a chuva. Porque, como nós sabemos, a chuva pode causar várias doenças. E se você é um polícia de trânsito, você não trabalha dentro de casa ou dentro de uma empresa. Você trabalha fora, aqui na estrada, a controlar carros para que o público possa ficar protegido, para que não hajam vários acidentes. E no mau tempo existem cortes de energia e os semáforos com o mau tempo não funcionam. Tem que haver alguém para que possa controlar os carros. Mas já quando o assunto é a chuva, ninguém quer ficar ali a molhar para controlar os carros para que não haja nenhum acidente, porque a chuva transmite várias doenças como malária, cólera, gripe, micose, hepatite, entre várias doenças que, se eu for a mencionar aqui, o vídeo pode ficar muito longo e podemos acabar todo dia a falar dessas doenças. E por causa dessas tais doenças, nós devemos evitar o máximo possível entrar em contato com essa água da chuva, principalmente se a chuva é muito forte, ou melhor, é uma enchente. E se vocês analisarem muito mais nessas imagens, o policial não estava muito protegido, ele não tinha um guarda-chuva, e muito menos ele não tinha aquelas lanterninhas na mão para que os motoristas pudessem lhe ver facilmente. Mas ele arriscou sua vida a estar ali naquela chuva, sem nenhuma proteção. No entanto, existem situações que você pode ficar na chuva, você pode mexer aquele tipo de água. Se for a situação de você limpar a água da chuva na sua casa ou tirar algum objeto na sua casa, você pode mexer com aquela água, ou melhor, entrar em contato com aquela água. Mas para que você possa fazer esse tipo de coisa, ou melhor, ficar em contato com aquela água da chuva, é necessário que você tenha botas impermeáveis, que são aquelas botas que tua avó tem, que você usa para brincar, entre várias coisas. Aquelas botas são necessárias em tempo de chuva. Mas se for analisar bem, aquele policial não tinha essas botas, só tinha botas normais, botas que podiam ficar com muita água, ele podia obter a gripe. Sua roupa que ele tinha era roupa muito leve, não era uma camisola plástica ou algo assim que pudesse evitar o contato direto da pele e da água da chuva. E se você não tem essas botas impermeáveis, como alternativa, você deve colocar suas mãos e suas pernas em 2 ou 3 sacos de plásticos. São aqueles plastiquinhos que vendem na rua que podemos apanhar a 3 meticais ou a 2. Mas aquele policial não tinha nenhum material desse tipo, ele estava desprotegido contra a chuva. Mas ele estava na estrada a tentar salvar várias pessoas que estavam a viajar entre várias coisas. Ele a controlar aquelas pessoas, porque se ele não estivesse ali, vários acidentes iam acontecer por causa do mau tempo. Como nós sabemos, o mau tempo atrapalha muito na visão do motorista, pois ele não consegue ver bem a estrada, entre várias coisas. Mas ele sacrificou sua vida e sacrificou a sua própria saúde para poder manter a população segura. Meus amigos, a chuva não é brincadeira. A chuva, como nós sabemos, tem seus benefícios, mas se você fica muito tempo na chuva, você acaba ficando doente. Principalmente a gripe é algo que é mais frequente quando alguém molha muito, quando alguém fica 100% em contato com a água da chuva. Mas esse policial não estava nem aí, ele só queria proteger outras pessoas, ele só queria ver a vida de outras pessoas em segurança. Ele não se preocupou muito em proteger a sua vida. É como um herói de vários filmes. Um herói, quando quer salvar outras pessoas, ele sacrifica mais a sua vida para poder ver outras pessoas a salvo. Nós podemos dizer que esse é um grande herói. Esse é um herói da ficção, como também da vida real.
trabalho. Mas esse ato muito bonito dele não ficou só nas redes sociais, as pessoas a comentarem e tal. Várias empresas, como eu já havia dito, começaram a procurar esse policial para poder lhe oferecer vários brindes. Como por exemplo a Vodacom, que publicou um post dizendo o seguinte: queremos oferecer um brinde a esta gente. Que tal oferecemos um celular, mas oferece 50 GB? E as pessoas que quisessem que aquele policial fosse oferecido um celular e oferece 50 GB, devia deixar um coração. E a segunda alternativa é a seguinte: um guarda-chuva. As pessoas que quisessem que aquele policial ficasse com um guarda-chuva podiam deixar um like. E a última opção é as duas opções que eu citei, que a pessoa, se quisesse que aquele policial ficasse com as duas opções, poderia comentar com um emoji de sorriso. Embaixo do post, a Vodacom escreveu o seguinte: partilhem essa imagem e ajudem-nos a encontrar esta agente de trânsito que tudo fez para honrar a sua farda e garantir a ordem nas nossas estradas. Devemos praticar gestos simples sem esperar nada em troca. E um dia alguém poderá fazer o mesmo por nós. Quando essa agente fez esse tipo de coisa, ele não esperava nada em troca. Ele só fez porque era trabalho dele. Ele era uma pessoa muito leal ao seu trabalho. Ele era uma daquelas pessoas que só pensava em fazer o melhor no seu trabalho. Ele não queria ter dinheiro, ele não queria ser popular, ele só queria trabalhar. Aquele era um daqueles dias que ele saiu da sua casa para ir trabalhar. Ele tinha que fazer o que? Ir trabalhar. Então ele fez o que ele devia fazer, mas acabou sendo um herói aqui na nossa população. São poucas pessoas que pensam dessa forma. E sempre pessoas só de saberem que amanhã haverá um mau tempo, já não vão trabalhar, não pensam mais em trabalhar, só querem ficar em casa. Porque o mau tempo para eles é o sinônimo de férias, é um dia relaxante para eles, não é um dia de trabalho. Para eles aquele dia é o melhor dia da sua vida. Quando aquele policial saiu da sua casa diretamente para o seu trabalho e não chegou, sentou, dormiu como outros seus colegas, ele trabalhou, ele mostrou que ele é um policial de trânsito de verdade. Esse policial de trânsito merece várias coisas. Não só a Vodacom procurou a ele para lhe oferecer brindes, como também várias empresas procuraram esse jovem e também várias pessoas de boa fé procuraram a ele para lhe dar brindes, entre várias coisas. E este foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se você gostou do vídeo, e se você gostou desse herói, você gostou muito das coisas que esse policial fez, deixa aquele teu valioso legal como sinônimo de gratidão, não só a mim, mas também ao policial de trânsito. E também compartilhe com todos que querem saber essa notícia, todos que querem se informar mais acerca desse tipo de coisa. Nem todos conseguem trazer esse tipo de informação e nem todos conseguem fazer como esse policial fez. Algo difícil de acontecer, algo que pode acontecer somente nos filmes. Na vida real, dificilmente alguém é um herói. Herói é Spider-Man, Hulk, Superman, pessoas que só estão nos Estados Unidos, na New York e nos filmes. Mas já acontece na vida real algo que choca muito o país e deixa o país emocionado e deixa o país naquele estado de heroísmo, como se o país tivesse um Superman da vida real. E também fica à espera da volta do Nico e fica à espera do próximo vídeo.